gente! Meu nome é Daphne e o meu é Rafaela. E hoje nós queremos refletir um pouquinho com vocês sobre a cura do cego de Betsaida. Em Marcos capítulo 8, versículo 22 diz assim: Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi-lhe restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Bom, gente, nessa palavra, Jesus falou muito conosco e nós queremos compartilhar ela um pouquinho com vocês também. Ele começa falando aqui no versículo 23, né? Que Jesus pegou o cego pela mão e levou ele para fora da aldeia. Muitas vezes Jesus faz isso conosco também. E a pergunta é, será que nós estamos dispostos a obedecer, a ir com ele? Né? Muitas vezes Jesus nos tira de onde nós estamos e nos leva para outro lugar que a gente nem imaginou, que a gente muitas vezes não entende o porquê. Mas por quê? Porque é lá onde ele vai curar a gente, sarar as nossas feridas, é lá que ele vai nos fazer crescer e amadurecer. E algo que está bem marcado, né, na palavra é que Jesus pegou o cego pela mão. Ou seja, Jesus tirou ele do meio do povoado, levou ele junto com ele para outro lugar, para um cantinho lá, para fazer a obra na vida dele. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus pegou ele pela mão. Ou seja, ele não saiu daquele lugar sozinho. Jesus estava com ele, Jesus estava do lado dele. Ou seja, Jesus nunca sai do nosso lado, né? Deus sempre está com a gente e por mais que a gente não entenda alguma situação que a gente passe, a gente pode ter certeza que Deus ele sempre vai estar do nosso lado. Jesus ele sempre vai estar lá com a mão estendida para nós, para nos ajudar. Sim, e esse é um momento muito propício, né, para falar sobre isso. Porque tava todo mundo na sua vida correria, todo mundo fazendo um monte de coisas. Só que aí agora esse é o momento que todo mundo tá tendo que ficar dentro das suas casas. E parece até engraçado, né, isso? Sim, porque Jesus parece que ele tá levando a gente para outro nível. E é nesse momento que a gente tem que aproveitar para pensar na nossa vida. Será que a gente estava fazendo algo que estava certo? Será que aqui as nossas atitudes estavam sendo de acordo com a palavra de Deus? Né? Será que Deus quer me ensinar alguma coisa agora estando somente com a minha família? Sabe, muitas vezes a gente perde tanto tempo com o mundo e se esquece até mesmo da nossa própria família. Será que Jesus não quer ensinar algo para você neste momento de crise? E é nesses momentos que Deus nos ensina, né? E eu creio nisso, que nem a gente falou no vídeo passado, né? Que nós vamos sair deste momento muito melhor do que nós entramos. E nós queremos que Deus tenha algo para nos ensinar. Ele quer nos ensinar algo em meio ao que está acontecendo, né? Pode ser várias coisas. Isso, a gente aprender a amar mais, a gente aprender a valorizar um abraço, aprender a valorizar um cumprimento, um oi, tudo bem, que muitas vezes a gente passa batida, a gente não percebe a importância disso. Muitas vezes até a gente reclama, né, de ter que sair cedo pro trabalho, pra faculdade, pra escola. E agora aí tá todo mundo em casa falando, eu nunca quis tanto na minha vida ter uma aula presencial, eu nunca quis tanto trabalhar. Sabe, muitas vezes a gente não dá valor a isso e agora a gente tá dando valor porque a gente sabe que é importante, que é algo que a gente ama, que a gente deseja fazer e precisa também, né? É muito importante. Então esse é o momento em que Deus quer nos ensinar novas coisas, né? Deus ele tá do nosso lado e ele tem coisas para nos ensinar, muito mais. E o segundo ponto que ele falou com a gente aqui foi a partir do versículo 24. O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Ou seja, muitas vezes nas nossas vidas o milagre não é imediato, as coisas não acontecem imediatamente. Muitas vezes Deus levou a gente para nos tratar em outro lugar, mas as coisas não ficam perfeitas em um estralo de dedos. Porque Deus trabalha conosco de forma especial. Às vezes, com uma pessoa, ele faz acontecer imediatamente. Com outras, não. Porque cada um é especial e cada um tem um jeito especial para Deus. E com cada um, ele sabe como lidar. Ele quer ensinar cada um
de um jeito, ele tem uma maneira, ele sabe o que vai ser melhor para cada um de nós, né? E muitas vezes, né, a gente não entende. Em 2018 eu prestei um vestibular para tentar entrar na faculdade de 2019 e eu estudei tanto, orei para Deus e eu tava com aquilo na minha cabeça, sabe? Eu tava fixa em um único curso, em uma única faculdade que eu já tinha em mente que eu queria aquilo. Só que não aconteceu. Eu não consegui entrar na faculdade no ano de 2019. E eu não entendi o porquê. Eu fiquei chateada. Então eu estudei novamente e naquele ano eu fui estudando, fui falando com Deus. E agora em 2020 eu consegui. Fiz vestibular de novo e consegui. Só que agora eu entendo por que eu não consegui antes. Porque Deus me proporcionou algo muito melhor. Uma faculdade muito melhor. Em algo muito melhor do que eu imaginava. Então Deus trabalha assim conosco, né? E pode ter certeza que se você tá passando por algum momento e você não conseguiu agora, é porque Deus tem um plano maior para sua vida. E Ele tá na direção de tudo. Sabe, muitas vezes a gente fica tão preocupado, né, com isso, só que a gente quer uma coisa e Deus tá olhando pro futuro. A gente só vê o presente, mas Ele vê o futuro. Ele deu uma coisa muito melhor para ela do que ela imaginava, né? E aí eu também entrei junto com ela, que foi muito melhor, sabe? Deus tem um propósito para cada um e Ele trata cada um de uma maneira diferente, uma maneira especial. Assim como Ele fez com esse cego, ele não foi curado imediatamente, mas ele foi curado. No final, Deus sempre faz o melhor pra gente, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável sempre. E a terceira coisa que Ele falou com a gente aqui foi no versículo 26, que Ele tá falando assim: Jesus o mandou para casa recomendando-lhe: não entre na aldeia. Ou seja, Jesus levou ele para outro lugar e depois falou para ele: não volte atrás, não volte para onde você estava antes disso. E muitas vezes a gente faz isso, né? Deus nos levou a algum lugar e a gente olha para trás e a gente compara o passado com o presente. E Deus não quer isso pra gente, né? Muitas vezes a gente faz o que a gente falou no vídeo passado também sobre o povo que saiu do Egito. Jesus libertou aquele povo, ele foi liberto, eles eram escravos, Jesus libertou aquele povo, mas eles estavam reclamando de que antes eles tinham uma comida melhor do que eles tinham naquele momento. Ou seja, eles estavam olhando para o passado ao invés de olhar para o presente e ao invés de agradecer a Deus por aquilo que Deus fez por eles. Sabe, muitas vezes a gente faz isso. E também, igual a mulher de Ló, Deus estava tirando eles da terra que ele ia destruir e falou: vai e não olhe para trás. E o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. Por quê? Porque ela estava olhando para o passado, por tudo que ela viveu naquela cidade, sendo que não era para olhar. Deus tinha algo novo, Deus tinha algo muito melhor para eles, né? E muitas vezes a gente fica paralisado na nossa vida porque a gente fica olhando para o passado. A gente vira uma estátua de sal como a mulher de Ló, porque a gente só quer pensar no que aconteceu no passado, nas bênçãos que a gente teve antigamente, em como Deus fez antigamente, sabe? Deus quer que você valorize o agora. Deus te colocou neste lugar agora, então pense nisso. Se você está vivendo um tempo bom, ótimo, graças a Deus, glória a Deus, Deus vai te tratar ainda mais nesse tempo bom. Se você está passando pelo deserto, se você está passando por uma fase não muito boa, graças a Deus, ótimo também. Por quê? Porque Deus está te tratando neste momento. Nesse momento que você está passando por uma fase difícil, Deus está te amadurecendo, te ensinando muitas coisas. E é isso, Deus ele quer nos ensinar coisas novas. Ele tem um novo pra gente, ele quer que a gente olhe pra isso. Ele não quer que a gente fique olhando pro passado, mas que a gente venha olhar pro presente e confiar nossas vidas diante de Deus. José do Egito também só conseguiu cumprir o propósito dele, por quê? Porque ele passou por todas aquelas coisas. Porque ele liderou a casa de Potifar, que era um lugar rico, e porque ele liderou a prisão, que era um lugar pobre, escasso, não tinha comida direito, sabe? E por causa disso ele conseguiu ser um grande governador, né, da nação, que Faraó respeitava ele, tanto que ele foi um dos mais poderosos depois de Faraó naquele lugar, né? E salvou muitas vidas. Ou seja, temos que respeitar os processos. Muitas vezes as situações não tão boas ou tão boas, mas tudo isso está fazendo a gente crescer, amadurecer, para poder cumprir o propósito de Deus e fazer a vontade dele. Porque tudo que Deus faz, tudo tem um propósito. Deus tem um propósito para as nossas vidas e os planos dele são muito maiores do que os nossos. Então que a partir de hoje a gente venha ter isso em mente e confiar em Deus, somente confiar nele.
E é isso, gente. Espero de verdade que essa palavra tenha tocado o coração de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, porque isso nos ajuda muito. Se inscreve aqui no canal também e ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo. Compartilhe com seus amigos também nas redes sociais, porque isso nos ajuda a proclamar mais e mais o Evangelho de Cristo. Deixa um comentário aqui embaixo também pra gente, se você gostou do vídeo, se você tem alguma sugestão, coloca aqui embaixo. E nunca deixe de fazer a sua parte. Evangelizem também. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.